Olá, pessoal, todos bem? Vamos lá, hoje o mentor Pedro nos deixou aqui uma mensagem breve, porém muito profunda, que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Para o coletivo, a trajetória de cada um de vocês não pode ser interpretada somente como certo e errado, pois uma pessoa pode mesmo cometer atos equivocados por paixão, por fanatismo, por contrariedade, por dificuldade. Mas pode também cometer atos santificados por juramento, por entrega, por devoção. O caminho do meio é o mais adequado em cada uma dessas possibilidades. Vou fazer o primeiro parênteses. Aqui, o mentor Pedro, ele estava me explicando algumas coisas da minha vida, de outras vidas, sem entrar muito nos detalhes. E ele estava dizendo exatamente isso. Não é certo ou errado. Para aquele momento, às vezes, estava certo, mas na sua consciência caiu meio errado. Entendeu? Então não é certo, errado, você, não. Então por isso ele descreve dessa forma. Vamos lá. Enquanto encarnados e esquecidos de quem vocês são, o que fizeram, de onde vieram, qual a natureza do espírito, ou a sua natureza, ou a sua origem, é um grande desafio de olhos vendados. Por isso, possuem um atenuante dos erros cometidos. Nos mergulhos para o autoconhecimento é necessário e muito importante que se pratique o perdão. Vou falar de novo, que se pratique o perdão a todo custo. O auto-perdão a todo custo, pois os seus dramas vividos em outras épocas não devem ser cutucados somente por curiosidade, e sim para libertar-se dos grilhões do passado, pois todos partiram da ignorância, do desconhecimento total, da escuridão total, para depurarem as culpas, os medos, as paixões não resolvidas, as dissidências ancestrais, familiares. Muitos acessam fractais, não se apeguem. Parênteses. É, nós nascemos, a grande maioria, né? Nasce sem lembrar de nada. Por onde passou, o que que fez, quem é você? Na fila do pão, eu gosto de falar essa frase, né? Afinal de contas, qual que é a sua trajetória? Como nós não sabemos, então, às vezes, cometemos alguns erros de interpretação. Nós julgamos e julgamos os outros partindo do que, como se fosse assim, ó, é de hoje, é só o hoje aqui, ó. Não aconteceu nada para trás, para que haja um ajuste. Quando a gente faz isso, a gente cria mais dificuldades. Porque se a gente lembrasse de tudo, primeiro que a gente não tem muita capacidade emocional de lembrar das coisas, porque a gente fica um pouco impactado, né? Eu estou dizendo isso porque algumas coisas que eu vi não são muito bonitas de se ver. E super indico que não queiram ver só por curiosidade mesmo. Há de se ter um propósito para se libertar, para perdoar, para trazer para a consciência, olhar para o que aconteceu com um olhar assim, ó, aberto, de libertação de apegos ancestrais, tá? Então, é para resolver mesmo, não é para ficar na curiosidade, ok? Vamos lá, vamos continuar. Os anjos que voam na cúpula
Parênteses, eu estava vendo anjos voando na cúpula, aí eu tentei. Pensa na cúpula redonda, assim, de uma basílica enorme, alta. Eu estava vendo ali. Aí eles estavam lá voando mesmo. Esses anjos estão sempre na vida de vocês, os protegendo, brincando com vocês enquanto são crianças, e depois acompanhando na vida adulta. A mente humana não pode compreender ainda a profundidade de tudo o que está vindo à tona. Por isso a frase: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Desapeguem-se das regras rígidas que os proíbem de conhecer a verdade, pois é ela, a grande verdade, que está vindo, o grande evento desta transição planetária. A grande verdade será trazida pelos anjos que voam nas cúpulas, na pureza do espírito. Falarão com vocês. Uma nova paisagem afável de natureza verdejante, florida, cheirosa, com perfumes suaves, de cores suaves. É um novo campo que se avizinha. Pratiquem a todo custo o perdão, a compreensão, a compaixão, a misericórdia com os seus erros e com os erros de todos os seus entes familiares e amigos, pois não há um só ser humano vivente na Terra que não tenha cometido enganos, movidos por sentimentos, movidos pelo que vocês achavam que estava certo. Todos estão no mesmo palco para se perdoar. Parênteses, é verdade. Quando nós podemos compreender, estou dizendo isso de carteirinha, tá? Sou eu. Eu sou a cobaia que passa pela experiência, né? Coloca a cabeça para fora para respirar, tenta compreender alguma coisa, recebe a mensagem e transmite. Então, algumas imagens que foram abertas como revelações para mim durante, um pouco antes até desta canalização, é verdade, você muda completamente a forma de pensar, a forma de sentir, porque você fala assim, nossa, eu fiz isso. Hum, por isso que eu estou ajustando a minha consciência, porque como eu fiz isso, então eu recebi isso. Pro bem e pro mal, tá? Não é só pro mal, é pro bem também. Fala, nossa, por isso eu tenho tanta proteção, uau, né? Nossa, por isso eu tenho essa mediunidade protegida, porque eu não saio vendo qualquer coisa esquisita. Eu vejo até coisas muito bonitas, como esses anjos que estavam voando, né? Vamos continuar. É curto, é o último parágrafo. Vamos lá. Pois tudo são ajustes de contas com a sua consciência, e não com o ato do outro. Libertem-se dos preconceitos, ó, libertem-se das culpas, libertem-se do apego à dor inútil, liberte-se de ter razão de tudo, para que vocês possam apreciar o pôr do sol, do céu alaranjado em tons e semitons de cores, indo até o anoitecer, para logo em seguida poderem apreciar o nascer do sol da nova terra. Pedro, eu sou. Bonito. Eu vi tudo isso. Vi o pôr do sol nesses tons, vi o nascer do sol, bem no início do nascer do sol e depois aquele sol esplêndido. É isso que nos aguarda. Então, tá difícil? Eu sei que tá difícil, porque as frequências no planeta Terra estão altas. E mexe com o nosso corpo físico, mexe com o humor, mexe com a saúde, mexe com tudo, porque nós estamos ajustando em corpo para irmos para esta nova realidade. É realidade, sim.
sutil, mais sutil, de quinta dimensão consciencial. Então, vamos, ó, sabe aqueles navegantes que tem ali, ó, tem o ponto de chegada. Vamos olhar, ó, ali, ó. Não perca, não perca para onde você está indo e por que estamos passando por isso. Então, eu vou encerrando dizendo para dizer o seguinte: autoconhecimento, muito importante. Não precisa ver e saber das outras vidas, mas conheça-te a ti mesmo, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e conheça-te a ti mesmo para saberdes a verdade. Bom, pessoal, confiem. Nós temos mestres, mentores, comandantes. Tem o mestre Sananda, mestre Jesus, que é o Logos Galáctico. Ele, ele está apontando, é ali, ó, é por ali. Geralmente é uma porta meio estreita, vale a pena. Ó, desapeguem-se, perdoem, se perdoem, sem precisar ver ou sentir as coisas que a gente andou fazendo, mas tá tudo certo, porque são experiências, né? Então, limpem as consciências com amorosidade por vocês mesmos e perdoem o tempo todo, o tempo todo. Vocês vão ver como, ó, fica leve, tá bom? Gratidão, até. Ah, eu sempre lembro, depois do até, Senhor Mário Brito, parabéns, novo iniciado do Reiki 123 Reiki Vivo 123. Ele é de Brasília, veio, estudou lá na casa dele, fez a lição de casa, fez o dever bonitinho, veio até aqui e nós pudemos então fazer a iniciação presencial. Abrir uma baita exceção, seu Mário, é exceção, parabéns. Ó, 21 dias, pratique, não adianta fazer curso se não colocar em prática, viu? Estou gravando na sexta-feira para postar no sábado, pois amanhã temos trabalho, hipnose. Então, eu não vou estar assim tão dedicada a fazer dentro do horário que eu estou acostumada a fazer as canalizações e transcrição e gravação. Tá bom? Gratidão, fiquem bem, fiquem na luz e ó, perdoa todo mundo. Desapega, desapega. Tchau.